E aí, tudo certinho, né? Vamos lá, galera. O objetivo desse encontro aqui agora, eu postei 4 vídeos lá no YouTube, tá ligado? Vocês viram esses vídeos aí. Eu postei 4 desses vídeos lá no YouTube que a gente usa aqui para nossas aulas, tá? Essa aula ela tem 90 minutos. O que eu programei para essa aula de hoje? Eu programei a gente usar os primeiros 45 minutos para tirar as dúvidas que a gente tem dos vídeos lá, que já estão postados há um bom tempo, esses vídeos lá. E essa outra parte, segunda parte aí vai ser para a gente adiantar os assuntos novos, tá? O esquema vai ser o seguinte: como eu quero que fique registrado via chat, as dúvidas que vocês tiverem em relação aos 4 primeiros vídeos, vocês postem no chat, eu vou lá e tiro. É primordial para o sucesso desse ensino remoto que vocês participem desse momento, que vocês gerem demanda para que a gente consiga bater um papo interessante aqui a respeito do assunto que está sendo corrido, tá? Então vocês fiquem à vontade para perguntar no chat, ou a gente pode fazer o seguinte: eu posso adiantar essas 2 outras aulas que faltam aqui, tá? Tem a aula 3 aqui agora, e tem a aula 4, que são as relacionadas aos vídeos. Eu faço o mesmo resumo que eu fiz da outra vez, tá? Faço o mesmo resumo que eu fiz da outra vez. E a gente pode deixar para fazer as perguntas no final, tá? O que é que vocês preferem? Ou vocês querem que eu vá tocando o assunto e a próxima aula a gente se sente para tirar essas dúvidas? O que é que vocês acham que é válido aí? Quantos alunos? Tem 19 alunos do chat, né? Vocês estão me ouvindo, velho? Vocês entenderam o que eu perguntei? Se vocês não se manifestarem, brother, eu vou empurrar assunto e vou dizer quando é a prova só, viu, velho? Tá, prefere o resumo, né? Tá massa. Então pronto. Então vamos lá. O que eu planejo para avaliação? Esses 4 primeiros slides aí. Os 4, 5 slides. E aí a gente faz a avaliação. Tá massa? Então vamos lá. A aula passada a gente já fez o resumo do slide da aula 1 e aula 2, né? E essa aula aqui a gente faz o resumo da aula 3 e aula 4, beleza? E aí eu já solto lá no YouTube que está gravado de aula 5, aula 6, aula 7. E aí vocês vão assistindo, mas em termos de avaliação, aí a gente divide aí. Eu quero soltar primeiro todo o conteúdo para que depois vocês possam fazer o processo de avaliação. E aí a gente discute, e aí eu mostro para vocês como é que vai ser. Já está definido, na verdade a avaliação já está pronta no Edmodo. Teve um brother aí que falou que estava com problema de entrar no Edmodo, depois a gente resolve isso. Isso é café pequeno. Beleza? Então vamos lá. Então essa parte aqui é a segunda parte dos conceitos de hardware e software, tá? Tá, eu vou mandar os slides, velho. Eu vou mandar todos os slides, Eu vou converter esses slides para PDF e mando para vocês. Tá massa? Então vamos lá, vamos começar aqui então. Na primeira aula, a gente viu aqui, eu acho, que na aula... Deixa eu ver o negócio. Na primeira parte aqui, a gente está vendo a parte 2 de processos, tá? Na parte 1, a gente olhou aqui, a gente estudou até dispositivos de entrada e saída, tá? Isso aqui é referente à parte 1. A parte 2, a gente vai estudar essa parte aqui, tá? Isso aqui é a parte 2. Isso aqui já tem vídeo, tá? Então eu vou fazer só o resumo, vou ser bem breve nisso aqui. Tá?
Então, a definição de barramento, o que a gente faz em relação ao barramento? Barramento é o meio de comunicação, tá, que é compartilhado, tá, que permite que a comunicação aconteça entre as unidades funcionais de um sistema computacional. Tá? Um sistema computacional é a soma de hardware mais software. Tá? Então, o hardware ele precisa se comunicar por caminhos, por meio de transmissões, para que, por exemplo, o processo que entra aqui, o 2 mais 2 que vai para a memória, tá? Esse 2 mais 2 usa esse barramento para ir até a CPU, esse 2 mais 2 vem para cá, a CPU processa, dá o resultado aqui, que é igual a 4, esse 4 vem para o barramento, volta para a memória, e depois vai para o sistema operacional. Tá? Então, o barramento é o meio físico que é utilizado para que, por exemplo, um arquivo seja salvo dentro de um HD, para que um arquivo seja salvo dentro de um pendrive. Tá? Então, o barramento é o meio compartilhado. Você vê que vários dispositivos aqui usam esse meio compartilhado para que a comunicação, né, aconteça entre essas unidades computacionais. Eu tenho alguns tipos de barramentos, tá? Eu tenho o barramento processador-memória, que ele é bem intuitivo, né? Ele vai ligar o meu ambiente computacional à minha memória principal, tá? Então esse barramento aqui, ele é super veloz, tá? Super veloz esse barramento aqui. Eu tenho o barramento de entrada e saída, que vão estar conectados nos meus dispositivos de entrada e saída. Aí leia-se pendrive, leia-se HD, leia-se impressora, leia-se escambau aqui. E eu tenho um barramento backplane, que é um outro tipo de barramento que faz a função desses dois caras aqui juntos, tá? Então, se a gente for falar de barramento processador-memória, ele é um barramento curto, porque se você for olhar a arquitetura da placa-mãe, a CPU ela vai estar próxima dos slots de memória. Quem já montou um computador sabe disso. Tá? Então, esse meio de comunicação aqui é o barramento processador-memória. Ele maximiza a banda passante entre memória e processador. Então, todo e qualquer processo ele tem que vir para dentro da memória. Tá? Todo o processo vem para cá e é processado pela CPU. Então, como eu tenho um sistema, como a gente viu lá na aula 1, um sistema multitarefa, programável, né? Eu tenho várias aplicações sendo armazenadas na memória simultaneamente, e esses caras precisam ser processados, tá? Então, por ter várias aplicações simultâneas sendo executadas, elas precisam constantemente estarem saindo da memória para a CPU. Todas essas aplicações têm que percorrer esse barramento. Tá? Então, geralmente, como não existe uma definição de como esses caras devem funcionar, geralmente, tá? Os fabricantes criam seus próprios barramentos. Então, a Intel vai ter o barramento dele, tá? A AMD vai ter o barramento dele. Então, cada fabricante cria esse próprio barramento. Então, cada um explora uma característica diferente desses barramentos, tá? Então, eu tenho o barramento de entrada e saída. São barramentos mais longos. Por que eles são mais longos? Porque ele precisa conectar todos os dispositivos no meu computador. Então, se eu tiver USB, tiver aqui a saída de som, a saída de vídeo, tiver meu HD, tiver, por exemplo, uma impressora ligada no USB, tiver qualquer dispositivo desse aqui,
eles, para chegar até o ambiente computacional, por exemplo, ele precisa de trilhas, precisa de barramentos, e esses barramentos são longos e estão distribuídos pela placa-mãe. Tá? Então eu conecto a USB de um lado do meu notebook, eu tenho um barramento que leva essa USB até o processador. Eu tenho um barramento que conecta a minha, sei lá, interface de vídeo HDMI, eu tenho um barramento que sai, que normalmente está lá do outro lado do notebook, eu preciso disso aí, que chegue até o meu ambiente computacional, tá? Eles não necessariamente, depois a gente vai entender se necessariamente aqui, eles não necessariamente precisam de uma interface direta com a memória, como é o barramento processador memória, tá? Eles são padronizados, e eles apresentam uma interface simples de baixo nível. É pouca eletrônica adicional necessária ao dispositivo. Então é como... Vocês já pegaram aquelas placas PCI? Quem estudou um pouco de eletrônica sabe do que eu estou falando. Que tem aquelas trilhas de cobre lá, que você bota lá no hipercloreto de sódio, né? Que sai lá, aquelas plaquinhas lá que a pessoa usa as plaquinhas. Eu não sei se eu tenho aqui, velho. Acho que eu não tô com nenhuma aqui ao alcance da minha mão, não. Eu tenho lá no meu armário. Mas barramentos são esses caminhos que levam a comunicação de um dispositivo para outro, tá? Então eu tenho esses barramentos de entrada e saída, são muitos, tá? São muitos desses barramentos, porque eu tenho muitos dispositivos sendo... Alfredo vivia usando, exatamente. Alfredo é o pai disso aí. A saliva de Alfredo é hipocloreto de sódio. Se ele lamber aquilo ali, ele tira todo o cobre e fica só as trilhas. Alfredo bebe hipercloreto de sódio, de tanto que ele mexe com esse troço. Tá? Então, e eu tenho o barramento backplane, tá? O barramento backplane, ele é projetado, tá? Para que o processador, a memória e todos os dispositivos de entrada e saída possam coexistir em um único barramento físico. Então, imagine que eu tenho algo aqui, tem minha CPU aqui, tem minha memória aqui, e essa galera está toda pendurada nesse barramento chamado barramento backplane. Beleza? Eles são padronizados também. Necessita de uma lógica adicional, necessita de uma programação para que ele possa entender cada um dos dispositivos que está conectados a ele. Tá? E a gente vai entender quem é essa lógica adicional. Tá? E eles têm um negocinho chamado balanceamento. Tá? As demandas de comunicação entre o processador e memória com as demandas de dispositivos de entrada e saída são balanceadas. Então ele dá prioridade para as comunicações de CPU e memória, tá? Tem prioridade. Esses dois caras aqui, quando forem se falar, eles vão ter prioridade, tá? E os outros dispositivos vão ficar numa prioridade mais baixa em relação à comunicação entre CPU e memória. Por quê? Porque para o sistema operacional existir, ele tem que ter essa exclusividade de processamento, para que ele possa rodar de forma aceitável. Se eu coloco a prioridade, por exemplo, de abrir um Word.exe, ele tiver acima da prioridade do processo de gerenciamento de memória, pode ser que dê algum crash no meu sistema operacional, porque minha memória precisa estar sendo gerenciada constantemente. Então, se eu tiro essa memória de dentro da minha fila de processamento para dar prioridade ao Word.exe, em algum momento vai dar bosta isso aí, e é aquele famoso sistema travou. Algum processo vital para o funcionamento do sistema não foi executado de forma correta. Tá? Então, o barramento backplane é o seguinte, é desse esquema aqui, ó, que eu desenhei lá no outro slide, tá? Eu tenho meu processador aqui, minha memória, um único barramento aqui, tá? E pendurado nesse barramento, eu tenho o meu HD, minha alguma coisa na USB aqui, eu tenho minha placa de vídeo, eu tenho minha placa de som, eu posso ter aqui minha impressora. Então tudo está no mesmo barramento aqui. Tá? Um barramento processador memória separado do barramento de entrada e saída, tá?
Você vê que eu tenho barramento, processador, memória aqui. E eu tenho um adaptador. Tá? Eu tenho um adaptador para que eu possa pegar os drivers desses caras aqui, tá? E instalar no meu sistema operacional. Como é que funciona? Vamos supor que eu queira salvar o arquivo aqui denis.txt. Da outra vez eu botei Denis Elindo, o vídeo travou, velho. O vídeo bugou. Então eu não vou usar mais Denis Elindo não, porque pode ser que seja um vírus. Então vamos lá, vamos supor que eu queira salvar esse cara aqui, tá? Eu queira salvar esse Denis.txt nesse cara aqui, que é meu HD, a unidade, por exemplo, C2 pontos. Quando vier salvar isso aqui, que o processador executar a instrução de salvar, o processador vai falar com o driver do HD, tá? Para que o driver do HD faça o meio campo para o HD propriamente dito. Conseguiram sacar a diferença? Esse aqui eu já falo direto com o dispositivo. Nesse aqui eu falo com o driver. Tá? Esse aqui é o driver do meu dispositivo. E como um driver é uma rotina, é um microcódigo, é uma programação, por que é importante manter atualizado meus drivers? Por que é importante eu atualizar o driver dos meus dispositivos? Minha placa de vídeo, o fabricante lançou um driver novo. Por que é importante eu manter sempre esse cara atualizado? Porque como essas instruções são linhas de código, essas linhas de código sofrerão evoluções, sofrerão melhorias, tá? E aí quando eu atualizo, eu trago essa melhoria para dentro do meu sistema operacional, tá? Relacionado ao disco, não, velho. Quando dá algum problema de inicialização, velho, pode ser um zilhão de coisas, velho. Pode ser problema de memória, pode ser um arquivo de boot que esteja corrompido, pode ser um problema no disco que o sistema operacional está tentando ler um arquivo que, por um problema físico, não consegue ser lido. Tá? Então, existe um zilhão de possibilidades aí para o sistema não inicializar. Mas essas que eu falei são uma das mais comuns. Tá? Pode ser só azar, pode ser só a segunda-feira dentro de um departamento de TI. Toda segunda-feira dentro do departamento de TI alguma coisa para de funcionar. É normal, é regra. Está nos anais, está nas escrituras sagradas da computação. E toda segunda-feira vai acontecer alguma desgraça. Ou na sexta de 5h30 da tarde. Se não acontecer na sexta, vai acontecer na segunda, com certeza, absoluta. E olha que eu já passei uns 10 anos dentro do departamento de TI e sei que isso acontece. Tá? Então aqui eu tenho máquina com 3 barramentos, né? Eu tenho vários adaptadores, ó, o backplane onde está aqui, ó. O backplane, eu tenho um único adaptador, um único backplane aqui, ó. Backplane, tá? E nesse backplane eu me conecto aos outros dispositivos, tá? Sacou como é o backplane agora? Eu tenho só uma espinha aí, mas se eu falar backbone, por exemplo, backbone é espinha dorsal, né? Então imagina esse mesmo conceito de uma espinha dorsal aqui, onde tudo está conectado a ela. E aí esse cara aqui tem que ter um microcódigo, né? Um microcódigo para que eu possa fazer com que o meu mundo computacional, que é meu processador e minha memória principal, sejam capazes de falar com os meus dispositivos de entrada e saída. Tá? Então esses microcódigos aqui estão configurados. Deixa eu ver se eu consigo. Nesse carinha aqui, ó, nesse adaptador que gerencia o funcionamento do meu barramento backplane. Beleza? Então vamos lá. Pipeline. Isso aí eu estou só resumindo, tá? Pipeline é uma técnica de implementação de processadores que permite a sobreposição temporal das diversas fases de execução das instruções. Tá? Traduzindo isso. Antigamente,
para eu executar uma instrução, eu tinha 3 instruções para executar. E cada instrução dessa tinha 3 etapas. Tá? Então, como que funcionava antigamente, antes do pipeline? Uma instrução entrava para ser executada dentro do processador e ela tinha que passar pelas 3 etapas, 1, 2 e 3. Quando eu terminasse a terceira etapa da primeira instrução, era que no quarto aspecto temporal, na quarta unidade de tempo, era que eu começava a primeira instrução da segunda, a primeira fase da segunda instrução. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu acho que aqui não vai ter. Tá, deixa eu tentar mostrar aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum slide em branco aqui. Tá, vamos mostrar. Deixa eu ver se eu consigo adicionar um slide em branco aqui. Vou descartar aqui. Novo slide. Pronto. Tá? Então, deixa eu botar aqui. Beleza, então eu vou traduzir aqui o que é pipeline, tá? Vamos lá. Pipeline é uma técnica de implementação de processadores, então olha, é algo vinculado a hardware, tá? Que permite a sobreposição temporal das diversas fases de execução das instruções. O que é que isso quer dizer? Vamos lá. Como era antigamente, tá? Vamos imaginar um eixo X e Y aqui. Alguém ligou um funk aí, velho. Chega, eu me assustei aqui, né? Então vamos lá. Vamos supor que aqui seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui vai até N. Tá? Então vamos lá. Vamos supor que eu tenha uma instrução com 3 fases. Tá? Eu tenho processo 1 aqui com 01, 02 e 03. Essas são as etapas de execução do processo 1. Tá? Eu tenho o processo 2, 01, 02. Espera aí, deixa eu botar aqui. Vai ser mais fácil. 03. Depois eu boto cores diferentes, tá? Fica mais fácil aqui. Processo 3 eu tenho 01, 02, 03. O processo 1, eu vou dizer que ele é da cor preta, tá? O processo 2, eu vou dizer que ele é da cor vermelha. E o processo 3, eu vou dizer que ele é da cor azul. Então o processo 1 começou a ser executado. Tá? Eu estou aqui nas minhas filas. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Vamos lá, deixa eu pegar o preto aqui. Tenho minhas filas de execução de processo aqui. Como era ser o pipeline? Eu tinha que entrar o 01 do preto aqui, nessa unidade de tempo aqui. Aí depois eu entrava a etapa 2 do processo preto aqui, na unidade de tempo. E depois aqui nessa terceira unidade de tempo, eu entrava com a terceira etapa do processo 3. Quando eu concluía essa etapa aqui, isso aqui é o sem pipeline. Tá? Sem pipeline. Quando eu concluía a terceira etapa do processo preto, era que eu começava a primeira etapa do processo 1. Tá? Terminou a primeira etapa do processo 1, vinha a segunda etapa do processo 2, aliás, e depois eu vinha com a terceira etapa do processo 3. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que essas unidades de tempo aqui sejam em horas. Tá? Vamos supor que essa unidade de tempo seja hora.
eu levava 1 hora para executar cada etapa, sem pipeline. Então eu tinha que perder 3 horas para executar o processo 1 e depois mais 3 horas para executar o processo 2. Beleza? Então eu tinha cada uma dessas etapas tinham que acontecer separadamente. E aí um certo maluco resolveu criar o pipeline. Tá? Então como que é o pipeline? Deixa eu apagar todas as linhas e botar aqui agora com o pipeline. Eu tinha aqui aquele mesmo esquema. Tá? Mesmo esqueminha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e N. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas e 8 horas. Processo preto aqui, que é o com 3 etapas. Tá? Processo vermelho com 3 etapas. Aqui eu tenho minhas unidades de etapas a serem executadas. Tá? Então como é que funciona? Vai começar ao mesmo tempo aqui. Vai começar o mesmo esquema. Então eu venho aqui, primeira etapa do processo 01. Terminou a primeira etapa do processo 01, eu começo nessa mesma porção de tempo aqui, ó, nessa mesma porção de tempo aqui, eu começo a segunda etapa do processo 01 e a primeira etapa do processo 02. Vocês estão entendendo que eu consigo agora, na mesma fração de tempo, executar 2 processos em etapas diferentes. Então, se eu vim aqui agora, na terceira hora aqui, eu vou para a terceira etapa do processo 01 e eu vou agora para a segunda etapa do processo 02. Tá? Terminei essa hora aqui, eu já não tenho mais o processo 01 para executar, né? Ele está concluído. Ele está concluído. E aqui eu já executo a terceira etapa do processo 02. Então, o que sem pipeline eu demorei 6 horas, com o pipeline eu demorei 4 horas. Por quê? Porque eu consigo executar processos diferentes em etapas do processo diferente na mesma unidade de tempo, na mesma unidade. Eu compartilho o espaço e o tempo do processamento com processos diferentes. Conseguiram sacar isso aí, galera? Conseguiram ver a diferença? Não. Aí vai ser um processamento distribuído. Tá? O pipeline foi criado quando a gente não existia núcleos, essa história aí não. O núcleo melhora isso. Tá? A divisão em núcleos melhora isso. Conseguiram sacar a vantagem do pipeline aí? Tá? Então, esse é o esquema sem pipeline. Com o pipeline, eu ganho as mesmas instruções, ao invés de eu ter que executar durante 6 horas, eu executei em 4 horas. Por quê? Porque eu consigo fazer sobreposição temporal. Exatamente isso aqui. O que é a sobreposição temporal que a gente fala no conceito? É executar diversas fases de processos diferentes na mesma unidade de tempo.
Tranquilo, cambada? Bola pra frente, né? E aí? Vamos embora. Arquitetura RISC e CISC. Eu não sei se eu falei na aula passada que esse aqui vai ser, eu acho que o único momento que a gente vai falar de software, né, de hardware, né? O resto do curso é todo focado em software. Tá? Então, a arquitetura RISC e CISC tem poucas instruções de máquina, o RISC, né, que é de reduced, que é de reduzido, poucas instruções de máquinas, em geral bastante simples e são implementadas diretamente pelo hardware. Eu não tenho software, eu tenho hardware executando isso aqui, tá? E eu tenho a CISC, que é a complexa, que são instruções mais complexas e são interpretadas por microcódigos inseridos dentro do meu computador. Tá? Então aqui tem uma tabela de comparação entre, entre uma arquitetura e outra. O que é que chama a atenção, por exemplo? A RISC, ela tem um grande uso de pipeline. Tá? E a CISC, ele faz pouco uso de pipeline. A gente já viu qual é o benefício do pipeline, né? A gente já consegue entender qual que é o benefício do pipeline, o que, que o computador ganha, o que, que o ambiente computacional ganha quando eu coloco o pipeline para funcionar. Sendo que é você quem decide isso, eu quero que meu processador agora trabalhe como CISC, eu quero que meu processador agora trabalhe como RISC. Isso não existe. Quem define isso é o fabricante. Você só faz jogar o teu sistema operacional por cima desse cara. Beleza? Análise de desempenho a gente vai fazer depois. Tá? Eu vou tentar gravar uma prática com vocês para a gente fazer a parte de análise de desempenho. Basicamente é entender processador, entender o que eu olho no processador, entender o que eu olho na memória. A gente vai trabalhar muito com esse carinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo trazer para vocês aqui. Como eu estou gravando a aula, velho, tá bem pesado aqui a parte do meu gerenciador de tarefas. Mas a gente vai tentar entender como processamento trabalha. Quando a gente fizer gerência de processo, a gente vai entender isso melhor. Tá? Quando a gente for entender gerência de processo, vou ver se eu consigo trazer para cá. Aqui, ó. Olha a minha CPU como é que tá. Eu estou gravando, streamando, fazendo escambau. Então, entender como funciona aqui ó, o gravador, o Chrome, que é uma desgraça para consumir memória. Para entender basicamente a parte de desempenho, trabalhar com CPU, com processador, tá? A gente vai entender isso direitinho. Eu preciso trocar essa minha máquina. Essa minha máquina é bem antiga, o processador é antigão. Eu preciso dar uma melhorada. Eu melhorei muito em disco. Disco eu quase não tenho acesso a disco. Memória eu tenho muito boa também. Eu estou com 8 GB aqui, mas o processador realmente dela está bem suadinho já. Quando eu começo a gravar essas aulas para vocês, dá pau isso aqui. Mas essa daqui está suave. O que diferencia memória DDR3 de memória DDR4? Sei lá, meu irmão. Não entendo de hardware não, brother. Deve ser frequência, né? Deve ser o clock da memória, velho. Essa parada tem clock de 166, né? 266, sei lá, meu irmão. Não entendo porra de hardware não, velho. Não mexo com hardware não, na moral. Você me deu um notebook pra eu desmontar, eu estouro no chão, mas não desmonto. A coisa mais ousada que eu já fiz de hardware na minha vida não, eu digo de uns, sei lá, uns 15 anos pra cá, foi botar o SSD no meu notebook aqui e no da minha esposa. Abri lá, me tremendo, meu irmão. Tremia mais que vara de bambu. Mas eu comprei os SSD no AliExpress e aí eu botei no meu notebook, pô, ficou massa o desempenho dele. Mas aí minha esposa, comprei pro da minha esposa também, ficou arretado. Mas, bicho, não manjo não, velho, de hardware não, na moral. O meu i5 é da primeira geração, velho. Eu comprei há muitos anos esse notebook, velho. Há muitos anos mesmo, velho. Deve ter uns 8 anos que eu tenho esse notebook. Sei lá, 8. Mais, acho que mais, velho. Aí foi o que eu fiz. Eu botei mais 4 GB de RAM, ele ficou com 8 e botei o SSD, velho. A bronca que ele tem é quando eu vou usar recurso de vídeo, tá? Que a placa de vídeo dele é integrada dentro da placa-mãe.
Aí realmente, por exemplo, para gravar essas videoaulas aqui tá bem suado, velho, porque todo o processamento de vídeo passa pelo processador. O processador é o antigo, é, que eu não, é o que eu não consigo fazer upgrade, é o processador. E aí eu tô avaliando aí para ver se eu troco meu notebook. Tô em dúvida se eu troco meu notebook ou se eu compro uma Havaiana nova, novo lançamento da Havaiana, porque tá tão caro quanto, né? A Havaiana e notebook, o preço tá um comendo o outro. Então vamos lá, ó, galera, essa parte 2 aqui a gente termina, tá? Deixa eu chamar aqui agora, descartar aqui, e a gente vai começar a estudar processo. Aqui, meu irmão, aqui eu começo a viajar, viu, velho? Vocês vão sentir aí que essa parada aqui aí é a que eu gosto de fazer, velho. Processos, mexer com processos, entender processos. Isso aqui é vital, velho. Para quem quer trabalhar com infraestrutura, para quem quer trabalhar com sistema operacional, para quem quer trabalhar com redes, essa parada toda aí, tem que entender isso aqui, velho. Quem quer ser um administrador, alguma coisa assim, é importante. É alguma coisa baseada na frequência da memória, tá? É alguma coisa baseada na frequência. Eu acho que esse meu aqui é 1600. Mas essas placas-mães que já pegam processador i7, 9, acho que é tudo DDR4 já, velho. Certeza que é DDR4. Bora, alguém ligou, alguém soltou o som de novo aí. Vai levar amarela, viu? Vamos lá. Pode continuar, né, galera? Eu vou terminar aqui. Olha, 2 de julho de 2015, velho. Eu dei essa aula no dia do meu aniversário. De tanto que eu gosto da parte de processos, velho. Então vamos lá. Seguinte, aqui é o terceiro vídeo que tá lá, tá? Eu acho que eu tenho processos 1 e 2. Eu vou ver se eu termino a parte de processos hoje aqui. E aí na semana que vem a gente já começa a parte de threads. Então vamos lá, essa aula aqui é o seguinte, galera. Deixa eu tentar apresentar aqui para vocês. Os objetivos dessa aula aqui é definir o que é um processo, tá? Definir as partes do processo e os estados de um processo. Tá? Quando eu implementei a multiprogramação, eu tive que compartilhar o tempo de processamento entre todos os processos que estão rodando dentro do meu sistema operacional. Então, para que eu não tenha que recriar sempre o processo quando eu quiser executá-lo em algum espaço de tempo, eu tenho estados do processo que determinam o que está acontecendo com esse processo nesse determinado momento de execução, tá? Nesse determinado momento do mundo computacional. A execução é apenas um estado do processo. Tá? Então vamos lá. O que é o processo? Tá? Então, Ctrl+C, Ctrl+V de uma página qualquer na internet. Eu acho que isso aqui eu tirei da Wiki, velho. Da Wikipedia, nem me lembro se foi. Então, um processo computacional que a gente pode chamar de programa, tá? A gente pode chamar de programa, ou a gente pode chamar simplesmente de processo. Na nossa disciplina, eu sempre vou tratar por processo. Então, quando eu estiver falando de processo, eu estou me referindo a esse conceito aqui, tá? Ela é uma atividade, tá? Aqui tem algumas informações importantes. Ela é uma atividade que ocorre no meio computacional, usualmente possuindo um objetivo definido. Então, todo o processo ele tem um objetivo definido, tá? Ele tem um tempo de duração finita. Então, não existe um processo que seja eterno. O processo ele tem que ter um objetivo a ser executado e um tempo para ser executado. E ele utiliza uma quantidade limitada de recursos computacionais. Quais são esses recursos computacionais, fofuras? Quais são esses recursos computacionais? O que são recursos computacionais? Você acabou de ver no slide passado, velho. Eu só sigo aí quando alguém me disser o que são recursos computacionais, sabe? Se não me disser, isso, processador, memória, disco, placa de rede, placa de vídeo, placa de som, tudo isso são recursos computacionais. Tá? Tudo isso são recursos computacionais. Então, todo carinha desse aí, todo processo,
ele tem que ter uma quantidade limitada desses recursos computacionais. Já imaginasse um processo consumir toda a memória do processador, do computador? Então, nenhum outro processo mais ia conseguir ser inserido na memória, porque já está cheio por um determinado processo. Já imaginasse um processo ele consumir toda a capacidade de processamento da máquina? Então, o processador vai estar 100% alocado para aquele cara. Eu não consigo mais. O Cortana do Windows 10 é pior que falta de água, é pior que azia. É pau. Então, o vírus também, né? Antigamente os vírus, quando eu comecei a estudar realmente como se fazia esses vírus, as rotinas que dava crash, como fazer uma rotina dar um crash, basicamente a gente queria fazer um negócio chamado DOS, que era Denial of Service, que era negação de serviço. Então a gente chapava o uso do processador da máquina, a gente chapava o uso de disco. Já imaginasse um disco ficar com 100% de leitura escrita nele? Então, tudo isso aí são rotinas que a gente faz com que o sistema operacional passe a se comportar de uma forma que ele não foi programado para isso. Tá? Então, coisinhas bonitinhas que a gente deve entender. Primeiro, todo processo tem um objetivo definido, todo processo tem uma duração finita e todo processo requer uma quantidade limitada de recursos computacionais. Tá? Então, temos 3 características de um processo para entender. Então, vamos imaginar que agora a gente pegou um processo qualquer e está dando um zoom nele. Tá? Botou ele no microscópio e está dando um zoom nesse cara. Tá? Então, eu tenho 3 partes de um processo ou 3 partes de um programa. Tá? Vamos imaginar aqui que Denis é lindo agora não virou mais TXT. Denis é lindo. Ponto .exe. Eu sou um executável agora. Entendeu? Então, quando eu for olhar, eu vou dar um zoom quando esse processo for construído, eu vou ter 3 partes do processo. Vou ter o contexto de software, vou ter o contexto de hardware e vou ter o espaço de endereçamento. Tá? Então, essas 3 partes vão construir o meu processo. Então, todo processo, todo programa é constituído de 3 partes: contexto de software, contexto de hardware e espaço de endereçamento. Tá? Contexto de software. Eu tenho informado lá, por exemplo, os registradores da CPU que eu vou usar. Lembra daquela aula lá que eu falava dos registradores, que tem aquele MBR, MAR, que tem as células, que eles são transferidos por registradores? Então, eu tenho lá dentro do meu processo esses caras, tá? Na parte de contexto de hardware, tá? Parte de hardware. Eu tenho alguns registradores específicos. O principal é o registrador de status, que ele me diz qual o status que o meu processo está, qual o estado do meu processo, tá? Então, isso aqui tem no livro, que eu acho que eu já botei lá na demo, no capítulo 2, o subitem 2.2.1. Está lá no livro isso aí. Tá? Então é bom dar uma lida. Como eu disse, aqui eu só estou dando um overview, aqui eu só estou dando uma explanada do que está acontecendo. Tá? A gente já vai 43 minutos de aula, tá, galera? Só para vocês entenderem. Então, como que existe essa mudança de estado do processo, né? Como que eu tenho vários processos sendo executados simultaneamente? Então aqui eu tenho o meu sistema operacional, tá? Aqui eu tenho o processo A e aqui eu tenho o processo B. Esses 2 processos precisam ser executados. Então o processo A está sendo executado, tá? Eu estou executando o processo A lá. E aí, quando o processo B chega na fila de execução, o sistema operacional salva o conteúdo do processo A. Ele salva e guarda esse cara. Tá? Peguei o que eu tenho do processo A, salvei e guardei. O sistema operacional faz isso. E aí o que eu faço depois desse passo aqui? Eu carrego as instruções do meu processo B.
Peguei o ar, fiz, negão, segura a onda aí, brother. Fica aqui um pouquinho no cantinho. Aqui. Fica aqui um pouquinho no cantinho. Que eu vou pegar o processo B e jogar para ser executado. Então, nesse momento aqui, eu estou executando os processos B. Sendo que depois de um determinado tempo, porque todo processo tem um tempo finito para ser executado, eu preciso voltar a executar o processo A. Lembra que meus sistemas operacionais agora são multiprocessados? Então eu preciso voltar ao processo A. E aí eu faço a mesma coisa que eu fiz com A, eu faço com B. Eu pego o conteúdo de B, guardo esse carinha no cantinho lá no coração do sistema operacional, carrego o conteúdo de A e termino a execução de A. E isso fica acontecendo, galera, infinitamente dentro do meu sistema operacional. Tá? Infinitamente dentro do meu sistema operacional. Beleza? Aqui tem a descrição mais ou menos do que eu falei. Eu gosto de tentar explicar porque nem sempre a parte textual fica tão clara. Tá? E aí eu tenho contextos de softwares. Lembre-se, a parte de hardware, contexto de hardware que a gente está vendo aqui, são associadas basicamente a CPU e memória. Tá? São informações do meu processo relacionadas a CPU e memória. A parte do meu contexto de software são relacionadas a características do meu sistema operacional. Por exemplo, quando eu saí do sistema operacional monotarefa e fui para o multitarefa, ou monoprogramável e multiprogramável, antigamente eu não precisava me preocupar com a identificação de um processo. Por quê? Porque só tinha um cara para ser executado. Então tinha uma fila, executava um, pegava esse cara, saía, entrava o outro, pegava esse cara, saía. Era uma filazinha assim que ia passando de um em um para ser executado. Quando eu abri o meu sistema operacional para ele ser multiprocessado, aliás, multitarefa ou multiprogramável, eu tenho vários processos sendo executados ao mesmo tempo. E um dos principais pontos que eu tenho do meu processo é o PID, que é o Process ID, é a identificação do processo. Ele é um valor único dentro do meu sistema operacional. Então, quando o meu sistema operacional quer se referenciar a algum processo, eu crio um PID dentro do meu contexto de software. Tá? Então, aqui eu vou ter um campinho chamado PID. Vou ter vários outros campos, mas um dos campos é o PID, é o Process ID, a identificação do processo. Esse cara aqui é único dentro do meu sistema operacional. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, prioridade de execução, também está dentro do meu contexto de hardware. Eu tenho um processo com prioridade baixa, tenho um processo com prioridades altas. Então, quem define a prioridade de cada processo, quem identifica, porque eu posso definir, eu como administrador do sistema, eu posso mudar a prioridade de cada um desses processos. Mas quem mostra para o sistema operacional aonde está essa prioridade é um dos itens, um atributo do contexto de software. Tá? Tamanho de buffer. Então, tudo isso está dentro do contexto de software. Quando ele está fazendo uma leitura de um arquivo, se eu pegar meu disco aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar de novo aqui. Tá? Processos. Ó, o uso de memória do meu processo, o uso de energia, quanto de memória esse processo está usando. Eu consigo ver aqui também algumas propriedades do processo. Eu vou ver o arquivo que esse processo está executado, o lugar onde esse cara está. Tá? Se eu vier aqui em desempenho e vier aqui em disco, eu consigo ver operações de leitura, operações de escrita. Então, tudo isso eu consigo ver dentro do a taxa de transferência, ó, quanto o meu disco está transferindo por segundo, velocidade de leitura, velocidade de gravação, quem está gravando, quem está lendo, eu consigo ver tudo isso porque o meu contexto de software mostra o que o software, o que o programa, o que o processo está fazendo nesse momento. Tá?
Buffer é a capacidade de armazenar a instrução antes de executar. Lembra quando tu abre um vídeo no YouTube que ele fica com aquela bolinha redondinha assim? Aquilo ali não é o vídeo travado, não. Aquilo ali ele está baixando parte do vídeo para que ele solte e continuar baixando o que está mais para frente. Ele está fazendo buffer, ele está armazenando antes de executar. Não, PID é a identificação única do processo. Tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eu vou mostrar aqui, tá? Então eu tenho alguns atributos dentro do meu conceito, do meu contexto de software. Eu tenho identificação do processo, cotas, que são cotas. É a quantidade de recursos que você pode usar em um determinado produto, tá? Então eu tenho o número de arquivos abertos simultaneamente, o número máximo de operações de entrada e saída, o número máximo de threads, de processos, de subprocessos. Tudo isso vai estar dentro do meu contexto de software. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui alguma coisa. Colo F0. Já me lembro, velho. Como que é aqui? Task list. Será que é task list aí no Windows 10? Task list, tá aqui. Tá? Então, pera aí que agora foi demais. Task list, pipe, more. Bom, tá aqui. Ó. Aqui eu tenho o meu processo. Vamos supor. Aqui. Ó. Aqui eu tenho o meu processo. Tá? Aqui eu tenho o ID do processo. Aqui eu tenho a quantidade de memória que o meu processo está usando. Então, tudo isso é informação do contexto de software. Tá? Então, se eu quiser, por exemplo, deixa eu ver se eu me lembro, velho. Teste aqui. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Tá, task kill barra PID. Eu vou pegar aqui. Vamos abrir aqui o seguinte, calc. Tá? Vou abrir minha calculadora aqui. Minha calculadora está aberta. Tá aqui embaixo ela. Tá vendo ela aqui embaixo, né? Se eu vim aqui em task list pipe more, deixa eu ver se a calc vai estar aqui. Essa bexigueta ela não é em ordem alfabética não, né? Deixa eu ver se eu acho a calc aqui. Cadê a peste da calculadora? Mano? Passou. Passei não? Vai dizer não, onde é que tá que eu não tô achando não, velho. Sossego. De noite é sossego. Quem achar o PID da calculadora aí ganha um Big Big do verde, velho. Calculator, que eu tava vendo o nome errado aqui. No Windows XP fica só Calc. Então o PID da calculadora aqui, tá vendo aqui ó, o número do processo? 3860. Se eu vier aqui, ó, deixa eu ver se vai funcionar, né? Tá vendo a calculadora tá aqui no cantinho, ó. Se eu botar aqui task kill barra PID 3860, ele deve ter matado a calculadora, né? Ou não? Sinal de encerramento enviado com PID. Então, ele enviou. Por que o Windows não matou, não sei. Mas ele passou por parâmetro. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa. Ó, consigo ainda. Deixa eu ver se ele vai mostrar aqui de novo. Eu tive que fechar na mão. Por que o Windows fez isso, eu não tenho a menor ideia. Mas ele não está mais aqui, o calculator, né? Não sei se pelo DOS ele tem algum delay para matar o processo, enfim. Mas eu passo o PID do processo, você pode olhar aqui, ó, que não vai ter um PID desse. E isso, se fosse no Linux, tinha dado certo, certeza absoluta.
Absoluta. O Windows tem dessas loucuras aí. Então, se você olhar aqui a identificação, ó, vocês vão ver que não tem nenhum número desse repetido. É como o teu CPF. Ele é único, tá? Então, imagina o PID como uma identificação única do processo dentro do meu sistema operacional. Onde é que esse cara tá? Esse cara tá dentro do contexto de software. Tá aqui dentro, tá? Passar para cá. Vamos andar, vamos para frente, vamos para frente. E aí eu tenho outras porradas de privilégios. Então eu tenho alguns tipos de privilégios que o meu processo pode executar, tá? E eu tenho um espaço de endereçamento. O espaço de endereçamento é basicamente memória principal. É aonde esse cara está armazenado dentro da memória. Lembra que eu disse que minha memória é assim? Minha memória era a memória grandona lá nas antigas. E eu dividi essa memória em vários bloquinhos, chamado de quê, velho? Como é o nome de cada bloco desse aqui? Eu tô riscando aqui, quando eu olhar pro chat eu quero ver respondido. Se eu não tiver respondido, vai ter prova domingo depois do Corujão. Célula, responderam já, ó. Mário respondeu célula. Ufa, escaparam fedendo. Escaparam fedendo. Então, o espaço de endereçamento é justamente esse espaçozinho aqui que cada processo tem, tá? Eu não posso ter, por exemplo, algo desse tipo aqui, ó. Metade do processo preto numa célula e a outra metade do processo verde na mesma célula. Isso aqui não pode acontecer, tá? Se o meu processo não ocupar toda a célula, problema do processo. A gente vai ver que isso é um problema mais lá na frente. Mas eu não posso ter dois processos distintos compartilhando a mesma célula. Isso aqui não pode existir, tá? Eu consigo tirar isso? Consigo? Consigo não. Tá? Então isso aqui é basicamente a divisão da célula, né? Deixa eu ver se eu voltar aqui eu consigo manter. Ah, mas aqui eu consigo. Então aqui, ó, é minha memória principal. Eu tenho uma parte da memória reservada para o sistema operacional. Tá? Essa parte aqui ela é exclusiva de uso do sistema operacional. E eu tenho uma outra parte da memória aqui para os meus processos, para os meus programas. E essas partes são divididas e cada bloquinho desse a gente chama de célula. Beleza? Tio Denis, quando é que isso é uma divisão lógica, tá? Quando é que essa divisão acontece? Toda vez que eu inicio meu sistema operacional. Toda vez que eu inicio meu sistema operacional, o sistema operacional faz esse particionamento da memória. Tá? Então, se a gente pegar um processo com visão final, ele vai ter mais ou menos essa característica aqui. Tá? Então, cada carinha desse aqui é um atributo e ele tem uma funcionalidade específica para a execução de um determinado processo. Estados do processo. Beleza? Eu tenho suspenso. Então, o processo já foi submetido, o processo já foi criado. Quando eu dou dois cliques no Word, o processo já foi criado. Porém, ele fica suspenso até que o horário ou evento programado aconteça. Mas por isso é um backup agendado. Eu criei uma tarefa de backup e ela fica agendada para ser executada em um determinado momento setado pelo administrador. Tá? O estado de pronto. O processo já foi submetido. Quando lê esse aqui, velho, processo submetido, quando você lê aqui que o processo já foi submetido, imagina que todas essas variáveis aqui, ó, tudo isso aqui já foi preenchido. Tá? Então, todas essas informações dos atributos já têm valor. Então, esse é o processo submetido. O processo foi criado. Todos os seus contextos estão com seus atributos setados. Tá? E ele está pronto para entrar em processamento. Porém, aguarda ele ser chamado. Aguarda ele ser executado. Imagina um exemplo da fila de banco.
já está lá com o teu documento de identificação, com o dinheiro para depositar, tudo certinho, tu só espera a hora de ser executado. Tu só espera a hora de ser chamado pelo cara do caixa. Imagina que o cara do caixa é o processador e tu é o processo. Então tem um monte de gente lá para ser executado, tu é um deles, vai chegar a tua hora. Tá? Executando, ele é interpretativo, tá? Ele é de fácil dedução, o processo já está sendo executado. Imagina que no banco tu já está sendo atendido. Tá? Estado de espera. Tá? O processo que está colocado na fila de espera e esperando a interação do usuário. Imagina uma autenticação do usuário e senha. Tu deu um enter lá para entrar no programa, ele chama lá o usuário e senha, e aquele processo está esperando que você interaja com ele para que ele possa executar, continuar a sua instrução, que é validar o teu login, por exemplo. Usando a analogia de fila de banco, imagina o cara, peraí, Denis, espera aí que eu vou tirar uma cópia desse teu documento para a gente continuar com o teu cadastro. Então ele vai lá, pega meu documento, sai, eu que sou o processo, fico lá esperando ele. Quando ele voltar com a informação que ele precisava, que era a cópia do meu documento para finalizar o cadastro, eu volto a ser executado. Então o estado de espera é justamente isso aí. Tá? E tem o estado de completo. O processo já foi totalmente executado. O 2 mais 2 lá da calculadora já foi executado. Tá? Então esses são os cinco principais estágios do processo. A literatura fala de outros estados, tá? Ele fala de outros estágios do processo que a gente vai ver nas próximas aulas. Acho que na parte 2 do processo. Tá? Que aí eu faço com vocês depois, que essa aula já está com 1 hora e 1 minuto. Tá? E eu queria conversar com vocês a respeito do que a gente já viu. Né? A gente já viu aqui ao vivo, online aqui. Pena que a primeira aula não foi gravada, mas a gente já viu aqui sistemas operacionais, tá? Já viu essa aula, essa e essa, tá? O que eu vou fazer? Eu vou soltar essa parte 2 aqui de processos, que eu não sei se já está lá no YouTube, se já tiver, assista. Se não tiver, eu vou soltar. E aí, durante a semana que vem, a gente vai conversando pelo WhatsApp para a gente fazer uma prova. Mas fazer nossa primeira avaliação. Aí depois a gente vai ver threads, gerência de memória, faz outra avaliação. Depois a gente vai ver gerência de dispositivos, sistema de arquivos, faz outra avaliação. Beleza? Então a gente vai ter 3 avaliações, todas no Edmodo. Depois eu explico com mais detalhes como serão essas avaliações. Agora eu quero saber de vocês, velho. A maioria disso aqui já está no YouTube, tá? Eu acho que até aqui já está no YouTube. O resto eu vou soltando com o passar do tempo. Então vamos ter aqui 3 avaliações, tá? Serão 3 avaliações. E a gente vai discutir como isso vai ser feito, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a aula agora, mas a gente continua com o nosso bate-papo. Tudo que a gente discutir aqui, a gente reforça lá no grupo para as pessoas que não puderam participar desse momento aqui ao vivo, síncrono, né? Que ela chama de síncrono, eles saibam o que está acontecendo direitinho. Beleza, galera? Vou encerrar a aula agora. Até a próxima.